Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de mais um É Mito, a Bíblia diz diferente. Oração contrária. Esse aqui vai dar o que falar, hein? Oração contrária. Você já ouviu falar sobre isso? Ao longo da nossa caminhada, a gente já topou com alguns assuntos pertinentes a essa temática. E olha, eu posso garantir para vocês que no meio neopentecostal e infelizmente no meio pentecostal é bastante recorrente o uso destes termos e já havia até guerra entre crentes por conta de oração contrária, contrária oração, invalidação de oração contrária. Olha, irmãos, é uma coisa que é para fazer realmente, viu, a gente ficar com o cabelo em pé. Amém? Fato é que o que a Bíblia diz sobre isso? Existe oração contrária? Oração contrária pega? Oração contrária tem poder na vida de crente salvo? Crente que é salvo fica com esse negócio de oração contrária? Existe oração contrária? Se eu não parar com as perguntas, nós vamos ficar aqui a noite toda fazendo indagação e não chegaremos a lugar nenhum. Vamos para a vinheta, são 10 segundinhos, tempo de você se inscrever no canal se você não é inscrito e também deixar aquele like abençoado para ajudar o vídeo chegar a outras pessoas e também abençoar nosso canal. Voltamos já. Meus irmãos, esse negócio de oração contrária é uma verdadeira dor de cabeça para quem lê Bíblia e para quem lida com o povo. Amém? Eu já recebi pedidos de oração e quando vai perguntar para a pessoa qual é o motivo da oração, repreendendo oração contrária. Vê se pode isso, como é que se explica para uma pessoa que ela está debaixo de uma verdadeira crendice. Amém? Não somente isso, mas outros casos também, não convém relatar aqui aos irmãos, mas isso é muito, mas muito recorrente entre pessoas aí de menos instrução bíblica, ficar apavorado porque alguém orou contrária e um medo da oração contrária pegar. Viu, irmãos? Então, o É Mito de hoje vai se destinar a explicar este fenômeno mitológico que é a oração contrária. Você aí já recebeu alguma oração contrária? Conte pra gente aqui nos comentários. A pergunta seria outra, na verdade. A pergunta é se ela surtiu algum efeito em você, mas não vou fazer essa pergunta não. Amém? Ai, meu Deus do céu. Irmãos, de bíblico isso não tem nada. Amém? De bíblico, já vou logo adiantando que de bíblico oração contrária não tem nada. Só tem dois tipos de oração. A oração que Deus responde e a oração que Deus não responde, né? Reza, qualquer outra coisa aí. Amém? Analise comigo, meus irmãos, analise comigo. Se a Bíblia nos orienta a orar abençoando até mesmo os nossos inimigos, é isso que a Bíblia nos orienta, amém? Se a Bíblia nos orienta e nós temos esse exemplo em Jesus, que na cruz liberou perdão para aqueles que eram seus algozes, a exemplo disso também Estevão, né? No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, liberou perdão, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, orou por eles. Então, se nós temos esses dois exemplos nas Escrituras, se nós temos exemplos de orar abençoando e até os nossos inimigos fazer isso também, né? E se nós temos a recomendação bíblica de levantar as mãos santas sem ira e sem contenda, amém? Se nós temos essa, só para por cima aqui, né? Essas recomendações bíblicas, eu quero que os irmãos pensem comigo, que espécie de crente pode supor que uma oração vai invalidar a oração ou a ação de uma outra pessoa, ainda que seja uma oração contrária? E que espécie de crente vai orar como se fosse uma oração de feiticeiro querendo mal para outra pessoa? Onde se pode supor uma bizarrice bíblica, teológica, doutrinária, anticristã desta natureza? Pior, que espécie de crente, irmãos, vai se atemorizar, vai perder o sono, vai perder a fome por conta de uma vaidade, por conta de uma palhaçada dessas? Amém, irmão? Tem crentes que perdem? Tem, né? Mas
mas que tipo de crente e com quais tipos de crente isso acontece, né, irmãos? É brincadeira. É brincadeira que em tempos de tanto esclarecimento, em tempos de tanto ensinamento bíblico, as pessoas ainda ficam presas a crendices e ficam presas a esse tipo de guerra de feitiçaria, que de Bíblia não tem nada, que de cristão não tem nada. Isso nos mostra, irmãos, na verdade, que o nível de espiritualidade hoje está muito baixo, tal como Jesus falou, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O nível está realmente muito baixo, né? É que as pessoas estão rechaçando o conteúdo bíblico, a doutrina bíblica, para ir atrás de movimentos, para ir atrás de profetas e profetisas, para ir atrás de profecias, para ir atrás de revelações. Estão esquecendo do suprassumo que nos leva para a vida eterna, que é a palavra de Deus e a segurança que é em Cristo Jesus. A nossa geração de hoje sofre com o mal da informalidade cristã. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, ó. Clica aqui em cima na tagzinha e você vai ver sobre crentes informais ou crentes nominais, né? E você vai ver como essa geração está se perdendo com o nome de quem vive, mas vive morto, na verdade. Está mortinho. Então, o que acontece em resumo é que se professa aquilo que não se crê e se crê naquilo que não se conhece hoje em dia. Amém? O povo está raso de Bíblia, o povo está faminto da palavra de Deus, necessitado da palavra de Deus e não reconhece o tempo da visitação, mesmo com tantos meios de esclarecimento da parte de Deus para estes últimos dias. E o fato que não se pode negar é que pelo fruto se conhece a árvore, não é verdade, irmãos? Então, para uma pessoa ficar aí preocupada como se fosse o apocalipse e vai ver no fundo, a pessoa está preocupada com oração contrária, guerra de ego e guerra de feitiçaria evangélica, irmãos, é realmente para se pensar que rumo muitos crentes estão tomando em sua vida cristã. Mas o que acontece, irmãos, é que a igreja, não a igreja mística, não o corpo de Cristo, mas a igreja funcional, a igreja institucional, ela tem importado, na verdade, muita coisa que não presta do mundo e de outros adventos secularistas que têm entrado dentro da igreja para promover aí a subdivisão ou a divisão, como queiram, dos ensinamentos, dos bons costumes, amém? Através do neopentecostalismo, através do liberalismo teológico, através do egocentrismo, do antropocentrismo e de muitas outras coisas, de maneira, irmãos, que até a idolatria hoje já está quase que comum em muitos centros chamados evangélicos. Pior, irmãos, que tudo isso se assemelha muito ao baixo espiritismo, tudo isso se assemelha muito aos terreiros e aquilo que Satanás faz para cativar as vidas por meio das porcarias que ele oferece no baixo espiritismo. O sincretismo religioso, na verdade, irmãos, ele é uma coisa recorrente e muito antiga, diga-se de passagem, desde a história da cristianização, vamos dizer assim, da América Latina, e onde a história do cristianismo vai nos relatar vários casos sincréticos, já com simpatias, já com orações contrárias, já com campanhas, novenas e muitas outros costumes, outros modismos que são muito bem vistos hoje, repito, no meio neopentecostal e no meio pentecostal também, infelizmente. O que me dói saber é que o evangelho que transforma a vida cultural, a vida social, a vida ética e a vida intelectual das pessoas não alcançaram essas pessoas ainda a ponto de lhes trazer maturidade para saber que o que é passado ficou no passado, que toda maldição foi quebrada na cruz e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e para ele duvidar da própria oração em detrimento da oração de uma outra pessoa que quer o seu mal, ele tem que estar mais desviado do que essa pessoa ainda, porque não é possível conceber um negócio desse. Para uma mente esclarecida minimamente, não é possível realmente.
O nosso evangelicalismo de hoje está impregnado, portanto, irmãos, desta porcaria do inferno, dessa porcaria deste século, ou seja, rituais, campanhas, desafios de fé, crendices, profetada, tem de tudo, irmãos, tem de tudo para promover um ponto de contato com a pessoa, menos a fé. Imagine os irmãos que outro dia eu estava pregando numa igreja, ao término uma irmã pediu uma oração no final do culto, eu estendi as minhas mãos, deixei a minha mão a uma distância segura da cabeça da irmã e comecei a clamar a Deus pela vida dela, e de repente eu senti que a irmã estava aumentando ou levantando seus pés para poder relar a cabeça na minha mão, e eu puxando a mão para cima e aquela irmã tentando crescer, né? Eu fiz a minha oração, não coloquei a mão na cabeça da irmã, até por uma questão, né, de ética, e ao final, saindo na igreja, estava na porta da igreja, de repente, num relance, eu olho lá para frente no púlpito, a irmã está na fila para receber a oração de outra pessoa que colocaria a mão na cabeça dela, e a pessoa estava com a mão na cabeça dela. Ao meu ver, parece que a oração só valia para ela com a mão de fato sobre a cabeça dela. Estamos falando, irmão, neste nível de conhecimento, neste nível de cultura, neste nível de fé, porque na verdade isso não é fé, isso não nada tem a ver com fé, não é uma mão na cabeça, não é palavra bonita que vai trazer cura, que vai trazer solução de problemas, mas isso fala muito sobre os tempos que nós estamos vivendo e este ponto de contato que a fé se tornou. Se não vê, não crê. E quando a Bíblia nos mostra exatamente o contrário, a fé, na verdade, é o óculos espiritual que enxerga aquilo que não existe e que é invisível, impossível e inimaginável. E enquanto as pessoas estão com a necessidade desse ponto de contato, Jesus continua ainda fazendo milagre por aqueles que verdadeiramente creem, e eles estão seguros em Cristo Jesus, sabendo que não existe esse negócio de oração contrária, nem de crendice, nem nada destas porcarias que o sincretismo religioso tem trazido para o nosso meio. Logicamente, nós não vamos fazer deste mito de hoje um muro das lamentações pelo hedonismo que se tornou alguns evangélicos ou algumas denominações evangélicas nesses últimos dias. A Bíblia nos mostra em Tiago, capítulo 1, verso 13, que Deus a ninguém tenta e também não deixa ser tentado pelo mal. Na verdade, a virtude divina que rege o juízo de Deus, ele não é moral e sim é essencial. Por isso Deus não vê como vê o homem, explica Tiago. Ainda Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 3, o escritor, ele diz o seguinte, que as pessoas pedem nas suas orações e não recebem porque pedem mal. E Tiago vai explicar o que é pedir mal, é pedir para o seu próprio deleite, exatamente dentro do contexto hedonista, do contexto egocêntrico que nós vivemos hoje em dia. E Jesus também nos ensina em Mateus capítulo 12, verso 25, quando foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelos príncipes dos demônios, que um reino dividido ele não prospera, ou seja, o diabo não pode expulsar-se a si mesmo e nem expulsar os seus comparsas, amém? Portanto, irmãos, nós vemos que este negócio de oração que invalida outra oração, oração que derruba outra oração, oração para desfazer oração contrária, irmãos, isso nada mais é do que uma crendice, do que uma invencionice, do que uma heresia que se propaga no meio, uma farinha que Satanás jogou no meio dos crentes para poder cirandar a vida dos crentes e fazer um ficar em guerra contra o outro. Isso não procede, amém? Portanto, se você já ouviu falar dessa guerra de feiticeiro, assim como eu já vivenciei isso aí, desse povo que acha aí que na verdade tem superpoderes e que fica jogando raios para lá e para cá, amaldiçoando as pessoas e abençoando quem quer que seja, segundo a seu bel prazer, e além de tudo fica usando o nome de Jesus ainda em vão para se mostrar, eu peço que você se equilibre e volte à simplicidade
verdade da fé, do evangelho que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A oração contrária não surte quaisquer efeito na vida de um crente salvo. Aliás, oração contrária não é feita para Deus, não é feita em nome de Jesus. Oração contrária, na verdade, nem existe nos planos, nos domínios da fé e também do evangelho. Convém lembrar os irmãos aqui que o poder que Deus concede ao homem, ele concede mediante o evangelho e para a salvação de almas e engrandecimento do reino de Deus. Portanto, irmãos, o resto é tudo guerra de ego. Portanto, é mito. A Bíblia diz diferente. Não existe esse negócio de oração contrária. Isso é um engodo de Satanás. Isso é uma ciranda que Satanás colocou muitos crentes para cirandar no meio dessa roda. E os crentes ficam parecendo bobo ali, dentro de uma vitrine para o diabo e os demônios ficarem rindo e o nome do Senhor ser escandalizado e também o nome da igreja ser chacoteado por aí. A nossa ânsia em mostrar, na verdade, uma espiritualidade que não existe, faz com que nós pegamos poderes que nós não temos, que não existe, e falemos coisas que Jesus não faz e façamos coisas que Jesus não se agrada, expondo a Jesus Cristo a vitupério, o que é pecado e um pecado gravíssimo. Portanto, irmãos, se vocês virem qualquer forfé dessa natureza, sai de perto, porque isso não pertence a Deus, isso é escândalo para o nome de Jesus, e se Deus resolve mandar um torpedo de cima para baixo, se estiver perto, vai pegar em você também. Amém? Portanto, está desmistificado. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você nos ajude compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda. Deixe o seu like, porque ele é muito importante para nós e ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas e levar cultura bíblica para tirar a minhoca da cabeça das pessoas. Amém, irmãos? No mais, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.